Você está dizendo que qualquer empresa israelense que empregue palestinos não será boicotada? Esse é um ponto muito importante. Você está dizendo que qualquer empresa israelense que empregue árabes palestinos não estará sujeita ao boicote? Essa não é a realidade para a maioria dos palestinos na Cisjordânia. Como você sabe disso? Eles são submetidos à violência, violência repetida, despejos, demolições, violência constante, e não há nenhuma responsabilização. Israel está se tornando um estado pária no cenário internacional por causa dessas atividades. Hoje temos dois convidados com grande experiência em direito internacional, mas com perspectivas muito diferentes sobre esse assunto. Andreas Motzfeldt Kravik é vice-ministro das Relações Exteriores da Noruega. É advogado de formação e atuou amplamente em direito internacional no governo norueguês. Natasha Hausdorff é especialista em direito internacional e direito dos conflitos armados, advogada britânica e diretora jurídica da UK Lawyers for Israel Charitable Trust. E ela é uma comentarista frequente sobre os aspectos jurídicos do conflito israelo-palestino. Sejam bem-vindos ambos. A CIGE esclareceu recentemente em seu parecer consultivo que os assentamentos não são apenas ilegais. Israel tem a obrigação de desmantelar os assentamentos, de se retirar da Cisjordânia e de Jerusalém Oriental, além de Gaza. Isso não é confirmado apenas pela CIJ, a Corte Internacional de Justiça, em uma decisão unânime, exceto por um juiz que adotou esse ponto de vista. Mas essa também é a posição da maioria, ou quase uma posição unânime de todos os estados, com certeza. Todos os estados europeus, o Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Austrália, Canadá, até mesmo, em grande parte, os Estados Unidos, todos adotaram a posição de que esses assentamentos são ilegais. Este é um país ocupando outro país, e a Noruega sempre esteve na linha de frente na oposição à ocupação. Quando você observa o que está acontecendo dentro dos assentamentos, o colono, a repressão contra os palestinos, os despejos de moradores de suas casas, a demolição de casas, essas são ações que precisam ser rejeitadas, precisam ser combatidas. É preciso ter clareza sobre o que está acontecendo na Cisjordânia, em Jerusalém Oriental e em Gaza. Esses são assentamentos ilegais, novamente, confirmados pelo Tribunal Internacional de Justiça, confirmados pela maioria dos estados, também pelo Conselho de Segurança, e faremos tudo o que pudermos para combater esses avanços. Posso fazer uma pergunta? Sim. De quem esse território foi ocupado? Você diz que é um país ocupando outro país. Bem, É território palestino. Isso é direto. mas isso nunca foi um país. E isso nunca foi território palestino. Existe um fenômeno aqui que é muito preocupante, que é o uso de palavras de efeito do direito internacional, ao contrário do que o direito internacional realmente diz, para promover uma agenda específica. E sabe o que seria o desmantelamento das comunidades judaicas aqui, senão uma limpeza étnica de judeus deste território? O fato de que a Corte Internacional de Justiça, como você mencionou, tenha dito que vai exigir ou solicitar ou queira ver a limpeza étnica de judeus deste local, não torna isso de forma alguma moral ou legalmente aceitável. E você e eu sabemos que uma opinião consultiva da Corte Internacional de Justiça não é vinculativa de nenhuma forma. Ela não cria obrigações de direito internacional. Ela realmente continuou a promover esse tipo de posição, sabe? Todo mundo diz, como você mesma mencionou, que isso já está resolvido, e muitos países adotam essa posição. Isso não significa que esteja correto no direito internacional e não cria uma obrigação vinculativa de direito internacional, o que você, de fato, deveria saber como advogada. O que vimos foi a constante deturpação tanto dos fatos quanto da lei. E isso leva ao tipo de violência ao qual você se referiu. Muito disso, é claro, está sendo promovido por muita desinformação da mídia aqui. Mas quando olhamos para alguns dos relatórios nos quais até mesmo o Ministério se baseou em relação ao documento de consulta sobre essa proibição comercial, podemos ver uma dependência muito estrita de relatórios, estatísticas e números da ONU. E é importante qualificar isso porque, em relação à violência à qual você se referiu, a própria Organização das Nações Unidas divulgou dados que consideram uma turma de escola primária visitando o antigo sítio de Shiloh como sendo violência de colonos. Considera visitas escoltadas de judeus ao Monte do Templo como violência de colonos. Isso não é apenas uma inversão do direito internacional ou a não aplicação dele, ou até mesmo dois pesos e duas medidas. Quando consideramos situações reais de ocupação ao redor do mundo, situações reais de, se quiser, assentamentos ilegais, que nunca são questionados, que nunca são chamados de ilegais e que nunca estão sujeitos a esse tipo de propostas de comércio e sanções. Mas mesmo antes de chegarmos a isso, a desinformação que é divulgada em um nível muito básico para justificar essa posição de que os judeus deveriam ser expulsos dessas áreas é moralmente repreensível. E além disso, está fornecendo uma base insustentável para a pseudoanálise jurídica que se segue e da qual este documento de consulta está repleto.
o que poderia colocar a Noruega em uma posição muito difícil em relação às verdadeiras obrigações às quais está sujeita em termos de sua relação comercial com Israel, em relação às suas responsabilidades perante a OMC, em relação aos Estados Unidos. Sanções e legislação em relação ao boicote a empresas israelenses que operam em territórios administrados por Israel. Então, em relação a tudo isso, esta é uma proposta. Uma posição que está buscando. Eu não sei. Eu não entendo muito bem. Ignorar as realidades da lei e os fatos concretos e, potencialmente, colocar o governo norueguês em violação do que o verdadeiro direito internacional diz. O que você está apresentando como uma posição jurídica não é compartilhado por ninguém. Não há um único Estado além de Israel que adote essa posição. E esses argumentos que você está apresentando de que isso não é uma ocupação ilegal já foram testados e refutados. Isso já foi apresentado a vários tribunais. Tudo isso sempre foi contestado e rejeitado no final. Isso já foi litigado perante vários parlamentos e países, vários gabinetes, vários governos, sempre rejeitado. E até mesmo os Estados Unidos, na maioria das vezes, afirmaram que esses assentamentos não estão de acordo com o direito internacional. Acho que o termo usado geralmente é inconsistente com o direito internacional. Novamente, essa é a posição do governo norueguês. Eu não acho que você vai encontrar, e sei que isso é uma discussão interna, mas eu não acho que você vai encontrar um único partido político norueguês, pelo menos não representado no parlamento, que defenda a posição que você está defendendo agora. E eu quero Todos os fazer uma políticos distinção noruegueses clara. alegariam que esses assentamentos são ilegais. Posso só Natasha. pegar o exemplo da Rússia? Porque a minha posição é que a análise que você apresentou até agora é incoerente. Você usa o exemplo da Rússia ocupando partes da Ucrânia e disse que estava sendo consistente na sua análise, mas você está fazendo exatamente o oposto disso. Porque o motivo pelo qual existe um consenso internacional de que a Rússia ocupou a Crimeia da Ucrânia é porque as fronteiras da Ucrânia também seguiram o uti possidetis juris. Me responda isso e, por favor, explique o restante da sua posição jurídica. Se a Ucrânia recuperasse a Crimeia da Rússia, da mesma forma que Israel recuperou a Judeia, Samaria e Jerusalém Oriental dos jordanianos, que as ocuparam entre 1949 e 1967. Você acusaria a Ucrânia de ocupar a Crimeia da Rússia? E se não, por que dois pesos e duas medidas em relação a Israel? Em primeiro lugar, não tenho certeza de quem está fazendo as perguntas aqui, mas isso é claramente uma afirmação equivocada, ou pelo menos é uma falácia lógica. Obviamente, como você disse, há um consenso internacional, ou pelo menos algo que beira um consenso internacional, de que a Rússia ocupou e está tentando anexar parte da Ucrânia. Eu concordo. Mas só para deixar isso claro, o consenso internacional de que Israel está ocupando a Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental é igualmente robusto ou até mais forte. E a ocupação pode ser legal. Eu concedo esse ponto a você. Segundo o direito internacional, uma ocupação pode ser legal. Mas, obviamente, inerente ao tema da ocupação está o termo temporário. Mas aqui não há nada de temporário. Na verdade, isso se tornou Isso acontece porque estrutural. não é uma ocupação. Mas meu ponto é que me parece que você não está rotulando isso como uma ocupação temporária. Parece que você acha que esse é território israelense. Você Sim. acha que Israel... A lei internacional diz o mesmo. Certo, A mesma ok. lei Então isso não é internacional que você apenas uma aplicaria à posição Ucrânia. minoritária. Essa é uma posição de minoria dentro da minoria. Vice-ministra, Natasha. a senhora reconhece que a ONU não cria Estados. A ONU não concede território aos Estados. A ONU A não ONU faz isso. não cria exceto, estados. É claro Essa é a sua que não. posição. É claro que não cria Estados. A ONU não tem esse poder. Então, o Conselho de Isso Segurança é bem não pode básico. falar É sobre divertido. soberania. Bem, certamente não tivemos aqui uma única resolução do Conselho de Segurança com qualquer efeito vinculativo. São declarações políticas. O que estou dizendo é um retorno ao verdadeiro direito internacional. E o que realmente me preocupa é que, além dessas deturpações do direito internacional, estamos vendo uma reescrita da história. A ideia de que existia um Estado palestino que teve suas terras tomadas, que iria recuperar esse território. Isso é uma distorção muito básica da narrativa histórica, sem falar dos marcos legais que, portanto, se aplicam. Então, se você já erra o primeiro ponto, não há muita esperança de aplicar corretamente o segundo. A combinação, ou o Estado, a comparação com a Ucrânia aqui é bastante gritante. E o fato de que... E não é só você, claro, vice-ministra. Eu não quero tornar isso algo pessoal demais, mas o fato de que existem até advogados por aí que tentariam sustentar esse argumento. Que, por um lado, eles diriam que a Ucrânia tem título soberano sobre a Crimeia. E, por outro lado, diriam que Israel não tem título soberano nem reivindicação sobre esses territórios disputados.
especialmente Jerusalém Oriental e Judeia e Samaria. É pior do que 2 pesos e 2 medidas. É uma má aplicação extrema do direito internacional que eu diria que torna a própria ordem jurídica internacional uma ameaça. Sabe, se todo mundo diz que é assim que estamos julgando as situações jurídicas internacionais, a ordem jurídica internacional acaba perdendo credibilidade. Sim, bem, posso só intervir brevemente e dizer que acho que o fato de você se referir a essas áreas, como Judéia e Samaria, meio que entrega o jogo. Você acha que isso pertence a Israel? Você acha que esse é um lugar onde Israel pode, ou os israelenses, podem se estabelecer de acordo com a própria vontade? Novamente, essa é uma posição que nenhum governo sério adota. Na verdade, eu não consigo, além de Israel, não acho que exista um único governo que adote essa posição. Mas seja como for, acho que o importante para mim e para nós é simplesmente afirmar de forma inequívoca que nossa posição está alinhada com a maioria dos governos, alinhada com o Corte Internacional de Justiça, alinhada com quase todas as decisões tomadas por várias entidades internacionais. Que esses são assentamentos ilegais e devem ser rejeitados. Eles não devem ser reconhecidos por estados soberanos. Portanto, certamente não vamos reconhecer esses assentamentos como pertencentes a Israel. Na verdade, faremos o oposto. Faremos tudo o que pudermos para garantir que eles não prosperem, que sejam enfraquecidos e que a Palestina possa controlar seu próprio território, assim como Israel pode controlar o seu. Agora, você está colocando palavras na minha boca. Existe uma resposta muito simples para o dilema com o qual você está lutando, e essa resposta são os Acordos de Oslo. Porque desde a década de 1990, existe uma estrutura administrativa muito clara pela qual esses territórios têm sido administrados, na qual os palestinos têm autodeterminação sob a autoridade palestina, na autonomia palestina, nas áreas A e B. E essas ideias bizarras e alegações generalizadas sobre a forma como os palestinos são tratados simplesmente não são compatíveis com os fatos. Estou apenas analisando aqui as medidas em Jerusalém Oriental que o Corte Internacional de Justiça afirmou estarem criando um ambiente inóspito para os palestinos. Mas, de acordo com uma pesquisa de uma agência de notícias palestina, 93% dos residentes árabes de Jerusalém Oriental preferem a continuação do governo israelense na cidade unificada. E, segundo o Escritório Central de Estatísticas de Israel, 86% dos residentes árabes de Jerusalém estão satisfeitos com suas vidas. Isso também é consistente com a movimentação das pessoas que referiu-se muito simplesmente a uma pesquisa feita por uma agência de notícias palestina que descobriu que 93% dos residentes árabes de Jerusalém Oriental prefeririam a continuação do governo israelense. Além disso, uma pesquisa do Escritório Central de Estatísticas de Israel mostrou que 86% dos residentes árabes de Jerusalém Oriental estão satisfeitos com suas vidas. Isso simplesmente não condiz com as afirmações generalizadas que você fez. Você acha que a maioria dos palestinos na Cisjordânia e em Gaza está satisfeita com suas vidas? Israel não governa eles. Aqueles que Israel não governa esses... a Cisjordânia. Eu expliquei para você sobre aqueles em Jerusalém Oriental, aos quais Israel concedeu residência. E há uma opção para eles também solicitarem cidadania. Foi a isso que essa pesquisa se referia. Você está dizendo que há uma ocupação, mas que a ocupação é legal? Você está dizendo Eu não sei que como não eu há poderia ter ocupação? sido mais clara. Eu disse desde o começo que o conceito de ocupação é totalmente inaplicável quando o território foi recuperado. Não funciona, certo. Então eu só quero deixar registrado, e isso é importante para os telespectadores e ouvintes. Essa não é uma posição que é levada a sério internacionalmente. Não existe nenhum governo que adote essa posição. Desculpe, mas estamos voltando para esse recurso ao todo mundo diz. Todo mundo diz que isso não é direito internacional. Isso com Não certeza é igual. bem importante. Natasha, Um reflexo do que o direito internacional realmente diz aqui. E vemos isso com base no facto de que, em todas as outras situações de ocupação real, como previsto pela 4ª Convenção de Genebra, e transferência real de indivíduos, de acordo com o artigo 496, no Saara Ocidental, no Camboja e no Vietnã, no norte de Chipre, certamente na Crimeia, na Abecásia, em relação às atividades russas. Em todos esses casos, esse argumento nunca é apresentado. Então, você não pode fazer uma análise credível do direito internacional quando ele só se aplica ao único Estado judeu. Estou realmente ciente de que a vice-ministra não tem muito tempo, porque começamos atrasados. E eu realmente sinto essa necessidade de dizer, mesmo que você ignore tudo o que discutimos anteriormente, e vamos trabalhar com a suposição falsa de que há alguma ilegalidade aqui. Nada no direito internacional justifica uma proibição comercial. E estamos falando sobre judeus em Jerusalém aqui. Então, o vice-ministro pode falar o quanto quiser sobre querer promover uma relação comercial positiva com Israel. Existe uma discriminação em curso aqui, que é inconcebível e ilegal.
e colocará a Noruega em violação, não apenas do acordo agrícola entre o Reino da Noruega e o Estado de Israel de 2021, mas também do acordo de livre comércio entre os estados da FTA e Israel de 1993, obrigações que a Noruega tem sob esse acordo. Mencionamos anteriormente as obrigações sob a Organização Mundial do Comércio, o GATT, o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, o Acordo Geral sobre Comércio e Serviços. Eu também mencionei anteriormente os Estados Unidos. Leis estaduais e federais dos Estados Unidos que isso violaria, todas também exigem que os Estados Unidos considerem e abordem essencialmente essa questão dos boicotes contra certas empresas que operam em territórios administrados por Israel ao negociar acordos comerciais. Então, a Noruega vai acabar se prejudicando bastante em relação a possíveis relações com os estados. Além de tudo isso, não estamos lidando aqui com comércio de estado para estado entre a Noruega e Israel, que parece ser o foco do vice-ministro e, de fato, do acordo de consulta. Estamos lidando com empresas privadas, que não têm lugar na análise que ouvimos até agora. E então passamos para os acordos internacionais propriamente ditos, que regem não apenas a administração deste território, mas também a aplicação de regras comerciais e tarifas. E eu mencionei os acordos de Oslo. Também temos o Protocolo de Paris, de 1994. E tudo isso foi endossado pela comunidade internacional e foi completamente ignorado. Agora, eu tenho que dizer, o Ministério reconhece uma violação das disposições da OMC. E acho que também é importante, nesse sentido, destacar o artigo 26.5a do GATT, que fala sobre a responsabilidade internacional pelo território. Então, é importante que esses acordos comerciais tratem todas as questões de soberania sobre o território de forma neutra. E eles funcionam de acordo com quem administra a área comercial, quem lida com tarifas e alfândega. E em todos os aspectos, e de acordo com a própria autoridade palestina, quem faz isso é Israel. E, mais recentemente, em 2020, quando o TPI pediu ao presidente Mahmoud Abbas para confirmar o status dos acordos de Oslo, ele disse que eles ainda eram válidos. Então, tudo isso faz muito pouco sentido para mim. Por outro lado, tivemos essas referências às resoluções do Conselho de Segurança da ONU, que são políticas, não vinculantes, não são instrumentos legais. Tivemos referências a pareceres consultivos da CIJ, que também não são juridicamente vinculantes. Mas mesmo que você ignore isso, nenhum deles cria obrigações de direito internacional. As obrigações da Noruega sob o direito internacional, de acordo com essas disposições comerciais, são claras. Como, pelo amor de Deus, você pode vender essa proposta para o povo da Noruega quando ela os expõe tanto a essas consequências, caso essas obrigações sejam violadas? Nós não temos obrigação, segundo a OMC, de conceder direitos a potências ocupantes. E, novamente, este é um território ocupado. E essa é a nossa interpretação da lei. E essa é a interpretação da lei que é compartilhada por quase todos os outros países. E eu só quero voltar a essa noção de que estou me referindo ao que outros estão dizendo. E é isso que todos dizem. E esse é um argumento meio simples. O motivo pelo qual estou dizendo isso não é simplesmente para deixar claro que a posição defendida por Natasha é uma posição minoritária. Também não é assim que o direito internacional funciona. Mas voltamos àquela noção que eu não sei outra forma de expressar isso, além de dizer que todo mundo diz. O que as resoluções do Conselho de Segurança da ONU opinaram sobre isso são declarações políticas. Não estou dizendo para ignorá-las. Só estou dizendo que elas não são válidas de forma alguma para o argumento que você está apresentando, porque são políticas, não jurídicas. Se você olhar para o que o direito internacional de fato diz, não só em relação aos marcos legais subjacentes, mas também em relação às obrigações da Noruega sob esses compromissos e acordos comerciais. Então os noruegueses vão ter problemas. E Andrés, a Turquia ocupa Chipre do Norte, então por que não há uma proibição comercial norueguesa lá? Fomos muito claros sobre o norte de Chipre. Isso não é algo que estamos reconhecendo. E também temos um aviso que também se aplica ao norte de Chipre, mas isso não é uma ocupação lá. Não pode ser comparada ao que está acontecendo na Cisjordânia com a violência dos colonos, com as expulsões e assim por diante. Então decidimos apresentar isso porque achamos importante deixar claro que esses assentamentos israelenses que Israel está organizando agora e na Palestina simplesmente não estão de acordo com o direito internacional. Ok, nós claramente não vamos concordar sobre a implementação disso e as implicações para a Noruega ou para o quadro do direito internacional. E quanto às implicações para a população local árabe-palestina que trabalha nessas empresas? Estou olhando para dados que indicam que, em maio de 2025, 32 mil palestinos,
Estavam trabalhando no que Sim, você chama de então, há assentamentos uma exceção israelenses. na lista proposta de produtos ou serviços que estão sustentando as atividades palestinas na Cisjordânia, exatamente pelo Mas esses motivo são que você negócios de destacou. propriedade judaica que você está mirando. Você está mirando negócios de Nós propriedade estamos mirando, judaica nós e não esses estamos empregam mirando árabes palestinos. organizações, negócios ou empresas judaicas. Nós estamos mirando os assentamentos. Estamos mirando empresas, indivíduos que não estão respeitando a soberania palestina. Soberania. Isso não é muito complicado. Não existe soberania palestina. Você Mas, fale sobre novamente, negócios de computador e eu, assentamento. que há poder. Soberania palestina na Cisjordânia. Eu, S. Só preciso ser claro sobre. Mas os acordos Ninguém de apoia Oslo isso. deixam claro que Existe não poder. há. A Palestina tem soberania na Cisjordânia. Essa soberania está sendo minada por Israel, principalmente através desses assentamentos. E é exatamente por isso. Na verdade, você está destacando o motivo pelo qual estamos nos opondo a esses assentamentos. Eles estão impedindo a Palestina de conseguir exercer sua soberania. E é por isso que somos tão realistas em relação a isso. E é por isso que estamos determinados a levar isso adiante. Mas você parece não entender o ponto que estou levantando. Essas são empresas que você chama de empresas de assentamento. Isso só significa que são empresas de propriedade israelense Sim, operando nas isso é verdade. comunidades judaicas da região. Empregam, olha, antes de 7 de outubro, por um bom motivo, era ainda maior. 48 mil era a estimativa naquela época. Infelizmente, muitas dessas permissões de trabalho não puderam ser renovadas, porque, na verdade, trabalhadores árabes palestinos estavam obtendo informações, estavam reunindo dados que ajudaram no massacre do dia 7 de 2000. Sim. Mas o fato é, sim. Se os noruegueses e o governo norueguês realmente se importam com a prosperidade dos palestinos da região, a capacidade da economia palestina de continuar crescendo. Então, por que diabos dezenas de milhares de árabes estão sendo empregados em empresas administradas por israelenses nesses territórios? E as centenas de milhares que dependem desses empregos? Quando você pensa nos familiares que dependem deles, o que eles vão fazer ao ficarem desempregados? Essa é uma pergunta válida. Fico feliz que estamos tendo essa discussão. Acho que esse é um ponto válido e uma pergunta justa. Só para deixar claro, em relação à lei que foi elaborada, ela tem uma exceção explícita para os palestinos na lei. Então, isso já foi tratado em relação ao que estamos propondo. Vamos ver como isso vai acontecer em termos de consulta, que não está acontecendo. Mas isso já foi tratado. Mas eu só quero deixar. Você está dizendo que qualquer empresa israelense que empregue palestinos não será boicotada? Quando você faz uma pergunta, eu preciso ter a oportunidade de responder. Eu preciso esclarecer esse ponto. Me perdoe. Esse é um ponto muito importante. Você está dizendo que qualquer israelense, qualquer empresa israelense que empregue palestinos árabes não estará sujeita ao boicote? Eu acho que existe uma narrativa por aí, a qual alguns ouvintes ou telespectadores podem aderir, de que, sabe, está tudo perfeito, tudo muito bonito e tranquilo. Você tem empresas israelenses que empregam dezenas de milhares de palestinos. E sabe, em sua maioria, eles estão satisfeitos com a forma como as coisas estão indo. Essa não é a realidade para a maioria dos palestinos que vivem na Cisjordânia. Você sabia disso? Eles são submetidos a violência, violência repetida, despejos, demolições, violência constante. E não há nenhuma responsabilização. E esse também tem sido meu ponto quando estive neste podcast em outras ocasiões. Isso é uma clara violação do direito internacional, uma clara violação do direito humanitário internacional e do direito dos direitos humanos. Mas também não é produtivo para Israel. Israel está agora se tornando um estado pária internacionalmente por causa dessas atividades. Agora, você pode defender que essas são políticas sensatas. E isso é baseado em normas legais internacionais, mas não são. E estão prejudicando Israel. E estamos dizendo que somos amigos de Israel. E é por isso que estamos nos opondo a essas atividades. Só isso. Você pode, por favor, responder a pergunta? Você está dizendo que se os Estou sendo israelenses entrevistado fizerem porque- isso, que se empresas israelenses empregarem palestinos árabes, elas estarão isentas dessa proibição comercial? Essa foi a implicação do que você disse. Estou dizendo que há uma exceção na lei, mas isso ainda está sendo discutido. Então vamos ver onde isso Essa é vai a dar. intenção do ministério? Uma exceção na lei exatamente pelos motivos que você destacou. Muitos palestinos, pelo fato de não haver outra alternativa para eles, têm trabalhado nos assentamentos. E eles têm uma renda que vem de algumas dessas atividades nos assentamentos, e há uma exceção para garantir que os palestinos não sejam prejudicados pelo que estamos propondo. Como, Sim, é pelo isso. amor Então de Deus, veremos como você vai isso será fazer isso ser formulado no cumprido? final, ao final da consulta, mas é isso que estamos tentando alcançar e é exatamente para responder à pergunta que você fez. É extraordinário. E não se deve esquecer que essas propostas incluem sanções criminais dentro da Noruega.
A ideia de que um arcabouço seria apresentado de forma tão nebulosa, tão pouco clara, onde perguntas básicas sobre o que realmente é alvo dessa legislação não podem ser respondidas, que isso possa levar a uma possível responsabilidade criminal, é algo realmente extraordinário e deveria preocupar todo cidadão norueguês. E, de fato, a proposta atual tem aplicabilidade extraterritorial. Então, isso deveria preocupar outras pessoas também. Eu não consigo imaginar ninguém querendo fazer negócios com a Noruega nessas circunstâncias. E, infelizmente, a incapacidade de responder a perguntas sobre bens parcialmente produzidos em empresas próximas aos assentamentos. Não existe esse negócio de empresas de assentamento. São entidades privadas que operam nessas áreas e empregam muitas pessoas das comunidades locais, incluindo judeus, árabes e cristãos. A ideia de que haveria uma distinção baseada na etnia dos funcionários ou dos proprietários das empresas, o que também não está claro, é moralmente repreensível. E o fato de que tantos seriam guiados pelo que, para mim, só parece ser um ódio cego pela população judaica nessas áreas. Embarcar em empreendimentos dessa natureza, que são tão confusos, tão incoerentes e tão contrários aos atuais marcos legais internacionais, é de deixar qualquer um perplexo. Se for aprovado, como o ministro parece confiante de que será, tenho certeza de que haverá consequências muito negativas para a população local da região, tanto judeus quanto árabes, e sem dúvida para os noruegueses também.